Se você estuda, mas não vê resultados, seja para fazer uma prova da sua faculdade ou curso técnico, ou seja, para garantir a aprovação em uma vaga que você tanto deseja e está frustrado porque chegou mais um ano e você não sabe nem por onde começar a estudar, se inicia mais um ano novo e você vê aquela pessoa passando em uma residência ou um concurso, conquistando a vaga dos sonhos, aquele emprego que você tanto deseja e não consegue, e você acaba se questionando se realmente isso é ou não uma falta de inteligência. E eu te afirmo que não. Não é falta de inteligência, não é quantidade de horas infinitas estudando que te garante uma aprovação ou sucesso na carreira de enfermagem, mas sim um método certo que faz você conquistar tudo que deseja na carreira da enfermagem. Aqui nesta aula eu vou te entregar o método certo para você sair desse caos e chegar à aprovação que você tanto deseja. Seja você, estudante de curso técnico ou de graduação, ou até mesmo você que já é formado e deseja se aperfeiçoar ainda mais nos seus estudos. Então, sem mais delongas, fique aqui até o final dessa aula, pois eu tenho 2 presentões para te entregar que vão destravar a sua produtividade nesse ano de 2026, te garantindo sucesso na sua carreira acadêmica e profissional de enfermagem. Mas antes disso, já curte esse vídeo, se inscreva no canal e vem comigo. Seja muito bem-vindo à nossa aula de organização de estudos da enfermagem para 2026. Eu sou a enfermeira Mariana Botelho, docente e preceptora de estágio de enfermagem. E eu vou começar com uma verdade que ninguém te diz. A sua faculdade ou seu curso técnico estão te preparando apenas para você passar nas provas do curso, mas não estão te preparando para você se tornar um profissional diferenciado, ou seja, aquele profissional de elite preparado para qualquer intercorrência, aquele profissional que vai muito além da teoria e sabe aplicar os conhecimentos inteiramente na prática. E como preceptora de estágio, uma coisa que eu observo muito é que muitos alunos chegam no campo de estágio comigo e travam na frente do paciente. E isso não é falta de inteligência, é porque foram ensinados apenas a consumir inúmeros conteúdos durante o seu curso e não a reter conhecimento para ter resultados. No seu curso te entregam inúmeros slides, muitas provas, mas não te ensinam a ter um plano de carreira, um raciocínio clínico e até mesmo como não desenvolver burnout, até porque a nossa profissão de enfermagem vai exigir muito de você. Então hoje aqui eu vou te mostrar como sair desse ciclo de estudo no qual você esquece, se desespera, para se tornar o profissional que o mercado de 2026 quer que você seja. E eu planejei essa aula justamente para te ajudar, porque eu também já passei por isso e eu sei que muitas vezes você fica com a sensação de que estuda, mas chega no momento de uma prova de um processo seletivo ou pior, chega na frente do seu paciente e dá aquele branco de esquecimento daquele assunto tão importante. Isso te acontece exatamente por conta disso. Te prepararam somente para consumir conteúdo e não te mostraram o método certo, com as estratégias de conhecimento que você realmente precisa para construir uma carreira de sucesso na enfermagem. Então, vamos começar. E apesar disso aqui ser uma aula completamente gratuita, aqui eu te entrego ouro, o que realmente importa na sua profissão e na sua carreira de enfermagem. Então eu vou te ensinar a estudar como ser um profissional que o mercado de trabalho quer e não aquele que implora por uma vaga. Então aqui você vai se tornar um profissional de elite. Então já pega o seu caderno, uma caneta e anota tudo. Em 2026, o mercado de trabalho, ele não quer apenas o teu diploma, seja de graduação ou de curso técnico. O mercado de trabalho está à procura de profissionais que tenham um raciocínio clínico veloz. Então, não é sobre decorar ou muito menos sobre achar de alguma situação da enfermagem. É sobre você entender o que é que está acontecendo com o paciente, justamente para você antecipar que esse paciente possa piorar e possa
que Deus o livre progredir para um óbito. Então é sobre ter um raciocínio clínico, sobre ter inteligência emocional sob pressão, até porque a nossa profissão de enfermagem vive em ambientes de crise, hospitais, UBSs, e quem sabe gerenciar conflitos e acolher aquele paciente sem perder a técnica é um profissional que o mercado de trabalho está procurando. Que você saiba sobre gestão de processo, então você não é apenas aquele profissional, por exemplo, que faz um curativo, mas você tem que ser um gestor de cuidado. Se você não sabe organizar o seu tempo, você é um custo para o hospital e não um investimento. E é por isso que hoje você está aqui para aprender desde a base a organizar os seus estudos para adquirir essas características que o mercado de trabalho procura. Como eu falei anteriormente, o mercado de trabalho quer que você esteja muito além do que só o seu diploma. Então, você precisa desenvolver duas habilidades que são essenciais para te tornar um profissional completo para o mercado de trabalho, que são justamente as soft skills e as hard skills. E o que isso significa? As hard skills são as habilidades técnicas, então são os conhecimentos práticos e específicos da profissão, aprendidos formalmente e fáceis de medir, por isso que eles são quantificáveis. Exemplos de hard skills: administração de medicamentos, manuseio de equipamentos como monitores, bombas de infusão, técnicas de curativo, urgência e emergência, conhecer os protocolos clínicos. Então, isso tudo são comprovados a partir dos seus diplomas, de certificados, avaliando as suas competências. Já os soft skills, eles vão analisar as habilidades comportamentais e interpessoais. Então, são os atributos pessoais, emocionais e de personalidades que regem como você se relaciona e age no seu trabalho. Então, como exemplos das soft skills, nós temos a comunicação, que vai ser analisada justamente a partir da clareza como você fala com os pacientes, com a equipe, a empatia, que é justamente a capacidade de se colocar no lugar do paciente, acolhendo, trabalho em equipe. Então, como é analisada a sua colaboração com outros profissionais de saúde, como você vai resolver o problema, então como você tem a tomada de decisão sob pressão e como você organiza as tarefas, ou seja, como você gerencia o seu tempo. Então, as soft skills, elas vão ser comprovadas a partir da observação do comportamento, das atitudes e desempenho no dia a dia. E é isso que os processos seletivos de emprego estão procurando hoje. Eles estão analisando justamente essas duas habilidades. Por isso que eu te falo, vai muito além do seu diploma. E para você adquirir essas duas habilidades, você precisa colocar em prática a organização dos seus estudos. E é por isso que você está aqui nessa aula de hoje. Desde já, parabéns por dedicar o seu tempo, por estar aqui aproveitando esses conhecimentos. E o primeiro passo para você ter uma organização nos seus estudos é justamente você definir o seu porquê. É isso que vai ser o seu foco principal quando a gente fala de estudo de enfermagem. Então, qual é o seu objetivo? É passar na sua prova do seu curso, seja técnico ou de graduação, é passar em uma residência, é passar em um concurso, é passar em um processo seletivo. Quando você tem um objetivo claro do porquê você está estudando, você consegue ter uma constância e tendo constância, você vai ter resultados nos seus estudos. Então, toda organização, ela começa com essa pergunta: por que você está estudando isso hoje? Porque na enfermagem, quem não tem direção, quem não entende o seu porquê, vai para qualquer lado e acaba não tendo nenhum resultado. Então, se você estuda sem um porquê claro, qualquer distração te tira do caminho. E você já aprendeu que em 2026 a enfermagem exige profissionais de excelência, que tenham uma base teórica inabalável, e você consegue ter essa base teórica a partir da retenção dos estudos, que é justamente para você não esquecer nada. Então, ter um direcionamento é entender que o seu estudo hoje é o que vai te garantir a segurança de um paciente amanhã. Então, não é estudar para passar, por exemplo, na prova da professora Mariana, é estudar pensando em um paciente, por exemplo, que tem uma intercorrência e como você, como profissional, vai agir diante daquilo para reverter aquela situação e salvar vidas.
Após definir o seu porquê, é preciso que você coloque em prática um estudo ativo e tenha uma construção de base. Porque o maior erro que você pode estar cometendo é justamente tentar estudar tudo de uma vez sem critério. Eu chamo isso de um estudo desesperado. Você quer estudar tudo de uma vez e acaba não retendo nada, não entendendo nada. E a solução para isso é justamente uma antecipação estratégica. Então, como você pode colocar em prática o foco em estudo ativo? E antes de falar sobre o estudo ativo, é importante você entender a diferença para um estudo passivo. O que seria o estudo passivo? É aquele aluno que, por exemplo, lê um livro, né, lê 50 páginas, pinta todo o livro com marca-texto e no dia acha que estudou tudo, mas no dia seguinte não sabe explicar, por exemplo, o que é uma gasometria arterial. Então, o estudo passivo, ele tem um foco na recepção e no consumo intenso de informações. Então, é aquela pessoa que lê, que assiste aula, que ouve explicação, que sai grifando tudo, mas não consegue reter esse conhecimento. Agora, quando a gente fala de um estudo ativo, vai ter um foco justamente na produção e na aplicação de conhecimento, tornando você, aluno, como protagonista dos seus estudos. Então, vai muito além de grifar as coisas, vai muito além de assistir uma aula. O estudo ativo é justamente aquele que você participa desse processo de conhecimento. Então, é você ler, mas você fazer um resumo sobre aquele assunto, é você resolver exercícios, é criar mapas mentais, explicar para si mesmo. Então, fique na frente do espelho, comece a explicar aquele assunto para você ou explicar para outra pessoa. É sobre você debater aquele assunto, se auto-questionar. Então, o estudo ativo, ele exige um esforço maior, porque você está sendo protagonista daquele processo, e um estudo ativo, ele te garante o quê? Uma retenção mais alta, porque quando você aplica todas essas técnicas, você tem o desenvolvimento de um pensamento crítico, você tem um aprendizado mais significativo, mais duradouro, e além disso, você vai ter maior facilidade para entender aquele assunto de uma vez por todas e não apenas decorar. E para construir essa base inabalável para esse estudo ativo, você pode colocar essas orientações aqui em prática. Então, você leu sobre aquele assunto, fecha o livro e agora tente escrever sobre aquilo que você lembrou. Quando você aplica essa técnica, o seu cérebro, ele tem mais chance de reter essas informações do que você ficar apenas lendo. Crie flashcards de sintomas, então nunca tente decorar, porque se você decora, você esquece. Agora, se você aprende de verdade, você não vai esquecer. Então, não decore aquela patologia, mas entenda o seu mecanismo fisiopatológico, pois assim você consegue aplicar isso na prática e até mesmo explicar para qualquer pessoa. E crie uma simulação mental. Então, por exemplo, se você está estudando farmacologia, imagine se preparando a medicação. Se questione para que serve aquela medicação, quais são as contraindicações, indicações, como você vai diluir ou reconstituir aquele medicamento e quais são os cuidados de enfermagem que precisa para aquele medicamento. Outra coisa que você pode fazer é justamente definir o que é que você vai estudar. Lembra do seu porquê, como você vai aplicar isso. Então, por exemplo, seu foco vai ser anatomia, fisiologia e estudar sobre SUS. Então, pare de apenas ler, você tem que fazer questões sobre isso. Lembra que você precisa aplicar isso na prática. Então, não é ficar ali fingindo que está estudando 10 páginas ou mais, se prendendo naquele papel, naquela página. Então, outra dica essencial é você criar um caderno de erros. Então, você estudou esses assuntos, fez revisão, fez resumo, resolveu o exercício. Para cada questão que você errar, é uma questão ali que você precisa colocar no seu caderno de erro. Então, por que você errou? O que te induziu aquele erro?
E colocando tudo isso em prática, você está justamente criando o seu estudo de alta performance. Então, não é sobre quantas horas você vai ficar sentado, estudando, lendo, mas sobre quantas vezes você desafia o seu cérebro a recuperar a informação. Então, você colocando isso em prática, você está justamente desafiando o seu cérebro para reter essas informações e para que você tenha resultados eficazes com os seus estudos. Lembra que não é sobre a quantidade de infinitas horas que você está estudando, mas sim como estudar com estratégia. Então, um dos focos para você ter esse estudo de alta performance é você otimizar o seu tempo. Então, por exemplo, se você não tem muito tempo no dia, você tem apenas 1 hora por dia para estudar, você vai dividir os seus estudos em blocos. Então, vai esquecer aquele cronograma, por exemplo, de estudar 4 horas seguidas, sendo que você não tem esse tempo. Então, vamos ser realistas. Se você tem, por exemplo, apenas 1 hora para estudar, você vai dividir em bloco. Então, por exemplo, 50 minutos para eu estudar a teoria e 10 minutos para eu descansar ou para já aplicar os exercícios. Então, você pode também transformar o tempo que você tem em habilidades práticas. Por exemplo, vou pegar o ônibus, tem um tempo de 10 minutos entre a minha casa e a minha faculdade, entre a minha casa e o meu curso técnico. O que você pode fazer nesse tempo? Você pode ouvir um podcast de enfermagem sobre um assunto que você está estudando. Você pode baixar conteúdos em PDF no seu celular para você justamente aplicar e estudar nesse tempo, desses intervalos que você vai ter. Você fazendo tudo isso, o seu cérebro ele consegue se acostumar com esse ritmo de estudos em pouco tempo e você consegue ainda mais reter essas informações daquilo que você está estudando. Então, a base de tudo isso é justamente uma organização. Você precisa de um planejamento, de um cronograma que seja realista, ou seja de acordo com a sua rotina, porque o maior erro dos estudantes de enfermagem é justamente criar um cronograma para uma pessoa que não existe. Ou seja, você trabalha, você está fazendo estágio, você tem as aulas do seu curso, cuida da casa, tem filhos e quer estudar 8 horas por dia, não vai funcionar. Se não dá certo dentro da sua rotina, você vai acabar se frustrando e vai acabar não estudando absolutamente nada. Então, o que é que você precisa fazer? Definir o que você vai estudar, mesmo naqueles dias que você estiver exausto. Então, 20 minutos naquele dia que foi caótico para revisar um assunto de enfermagem, vale muito mais do que 8 horas de estudo. Organizar o básico. Então, antes de sentar para estudar, o seu material já deve estar todo pronto, para você não perder tempo procurando aquele caderno para anotar, para estar procurando uma caneta, para estar organizando alguma outra coisa. Então, o seu tempo ele é valioso. Então, o tempo de busca é um tempo de estudo jogado fora. Então, por isso que você precisa organizar esse básico antes mesmo de começar a estudar. E define micrometas. Então, esqueça, por exemplo, assim, o semestre todo ou o ano todo e foque primeiramente em semanas. Então, por exemplo, nessa semana agora, eu vou dominar a semiologia abdominal. Cumpriu, comemore. Né, isso gera dopamina e te mantém ali naquele jogo de que você quer alcançar ainda mais esses resultados. Então, você pode fazer esse planejamento dividido em fases. Então, por exemplo, de janeiro a março é a fase da base. Então, o que é que eu preciso organizar nisso tudo? Abril a junho vai ser a fase das especialidades. Então, agora eu vou focar, por exemplo, pediatria, centro cirúrgico, urgência. De julho em diante, eu vou fazer muito simulado e revisões mesmo que são eficazes. Então, outra dica essencial, não estudar apenas o que você gosta, tá? Você tem que estudar aquilo que realmente elimina as pessoas no processo seletivo. Então, se eu sei que, por exemplo, a matéria de português, raciocínio lógico em um concurso de enfermagem é o que mais elimina, então eu preciso focar nessas matérias, eu preciso focar naquilo que é realmente eficaz. Todas as disciplinas do seu curso, elas são importantes, mas tem umas que têm um peso muito maior, principalmente para a sua prática profissional. Então, você definindo e organizando para cumprir micrometas e não pensar ainda no ano todo,
Isso vai ser essencial, isso te retém ainda mais nesse desafio de estudos. Então, comece com uma rotina mínima, criando um hábito. Se você não tem o hábito de estudar, comece de forma devagar, sem pressa. Tá? Então, estudar 30 a 60 minutos por dia, 5 dias na semana. Lembra de ter um cronograma de acordo com a sua realidade. Comece com pouco e vai criando esse hábito. Então, antes de abrir o livro, lembra de organizar os seus materiais para não perder o foco. Defina horários fixos de acordo com a sua rotina. Então, se você trabalha, se você tem que cuidar da sua casa, tem que ir para o seu curso, qual é o tempo de um dia fixo que é mais viável para você manter esse ritmo? Estudar sem organização é igual a perder tempo. Por isso, a importância de você criar essa rotina. Lembra de ter um estudo ativo. Então, pare de estudar só consumindo aquele conteúdo. Somente assistir aula não é estudar. Lembra que você tem que incluir resumos ativos, exercícios, explicar em voz alta e começar por aquele assunto que você tem mais dificuldade. Então, micrometas, metas semanais. Então, em vez de se frustrar que não conseguiu estudar o ano todo, divida em micrometas. Cada semana um tema, exercícios de cada assunto e fazer provas e revisões. Quando você tem metas pequenas, você tem um progresso ainda mais constante. Porque a revisão não é feita só antes da prova. É você revisar após cada momento de estudo, fazer uma revisão geral semanal, revisão em tempos mortos. Os tempos mortos são justamente aquele tempo que você tem, seja de 10 a 15 minutos, entre um local a outro que você esteja se deslocando, indo para a faculdade, indo para o curso técnico. Quem revisa, fixa. Quem não revisa, esquece. Lembra que você não tem que decorar, você tem que aprender. E acima de tudo, cuidar de você. Uma disciplina sem autocuidado não se sustenta. Então, se você dorme mal, você não consegue reter as informações que você estudou. Se você se alimenta mal, você fica mais tempo doente, você não consegue estudar, você não consegue cumprir a sua rotina. Então, dormir bem, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, ter momentos de autocuidado, isso também é a base. Isso está completamente relacionado aos seus estudos. Mas para construir o sucesso de 2026 nos seus estudos, você precisa primeiramente olhar o que te impediu de avançar no ano passado. Foi a procrastinação? Foi estudar por métodos de estudo passivos que te faziam esquecer tudo na hora da prova, tudo na hora do estágio, diante do paciente? Foi a falta de um cronograma realista? Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo completo detalhando os maiores erros dos estudantes em relação aos estudos em 2025. Então, se você ainda não viu, precisa assistir para não repetir esse ciclo em 2026. Agora, anota também outra dica essencial para fazer a sua técnica do diagnóstico de enfermagem nos estudos. Qual é o problema? Você não consegue revisar, por exemplo? Qual é a causa? Por exemplo, o seu cronograma está sobrecarregado, não está alinhado com a sua realidade. E qual é o sinal e sintoma que você está adquirindo em relação a essa falta de retenção nos seus estudos? É o branco na hora da prova, por exemplo? É não saber o que fazer diante da prática? Só corrige o diagnóstico se você analisar todas essas causas. Então, já coloca em prática todas essas análises. Bom, chegamos ao final da nossa aula, mas esse é apenas o começo da sua transformação em 2026. Eu sei que muita informação junta pode até te assustar, e você deve estar se perguntando, e agora, como é que eu vou colocar tudo isso em prática? E para te ajudar, eu tenho 2 presentes para vocês. Eu criei 2 ferramentas que são o atalho que eu não tive na minha época, que eu precisava muito, mas que agora eu criei para te ajudar. O primeiro é o meu e-book de planejamento de estudos de 2026. Nele, eu organizei toda a estrutura dos cronogramas que você precisa, como você vai aplicar os métodos de estudo ativo e como você precisa estudar esses temas que mais caem para desenvolver a sua prática clínica. E vem aí também o aulão do Mapa de Sucesso da Enfermagem 2026. Essa aula de hoje, gratuita, foi apenas um esquenta do que vai ter nesse aulão. Lá eu vou muito além. Eu vou te ensinar como se destacar no estágio, como montar o seu currículo,
que o mercado de trabalho deseja e como planejar toda a sua carreira, seja você estudante de técnico de graduação ou para você que já é formado, eu vou te ensinar a montar uma carreira para atingir os melhores salários e para que você tenha muito sucesso na sua carreira. Então, se você quer parar de se sentir perdido e quer começar um 2026 com a mentalidade de um profissional diferenciado, o link para o e-book e para o aulão estão disponíveis na descrição aqui do vídeo. Então, garanta sua vaga, não deixe a sua carreira ao acaso, invista em quem já trilhou o caminho. Vejo vocês comprando e adquirindo o e-book e participando do aulão. Até o nosso próximo encontro.